livro de Jeremias, capítulo 21. Faze-te uma laia, põe diante de ti, dirige o teu coração. Virgem de Israel, volta a estas tuas cidades. Até quando se debilitarão as delícias, filha? Porque o Senhor criou um novo prodígio sobre a terra. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Atas de número 3468, 3469, 3470. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Presidente, vereador Valmarino Alves Machado. Secretário, vereador Luciano Flores. Aos 18 dias do mês de novembro, 12h30, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. Senhor presidente, vereador Valmarino Alves Machado, ao verificar o livro de presenças, todos estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Luciano Flores, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3466 e 3467 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado. Leitura do ofício 257/2013, 259, 261, 262, de autoria do Executivo Municipal. Leitura do pedido de informação 232 de 2013, de autoria do vereador Pedro Dornelles. Leitura do edital de publicação da convocação para audiência pública dos projetos 075 e 082 de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Leitura do projeto de Decreto Legislativo 003 de 2013. Leitura da mensagem retificativa 019 de 2013. No espaço dos oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que não haviam oradores inscritos. No espaço para líderes de bancada, foi disponibilizado o uso da tribuna aos senhores vereadores, qual ninguém fez. O vereador Luciano Flores pediu ao senhor presidente, o vereador Dirceu Lopes, assinasse o livro de presenças. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade o pedido. Ordem do dia. O vereador Valmarino Machado fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas, os pareceres jurídicos e das comissões dos projetos de lei da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. O vereador Luciano Flores fez a proposição para que a sessão fosse suspensa, a fim de que as comissões assinassem os pareceres dos projetos de leis. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. De volta aos trabalhos, foi procedida a leitura do projeto de emenda ao PPA 07 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi rejeitado por maioria, com votos contrários dos vereadores Dirceu Lopes, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Zaide, Sérgio Oliveira e votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Demar Duarte, Pedro Dornelles, Suzy Pereira e Luciano Flores. E o senhor presidente declarou seu voto como contrário. Leitura do projeto de emenda ao PPA 03 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi rejeitado por maioria, com votos contrários do vereador Dirceu Lopes, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Zaide, Sérgio Oliveira. E votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Demar Duarte, Pedro Dornelles, Suzy Pereira e Luciano Flores. E o senhor presidente declarou seu voto como contrário. Leitura do projeto de emenda 014 de 2013 ao PPA. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi rejeitado por maioria, com votos contrários dos vereadores Dirceu Lopes, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Zaide, Sérgio Oliveira, e votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Demar Duarte, Pedro Dornelles, Suzy Pereira e Luciano Flores. E o senhor presidente declarou seu voto contrário. Leitura do projeto de emenda ao PPA 015 de 2013, o senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna o vereador Pedro Dornelles e em votação foi rejeitado por maioria. Com votos contrários dos vereadores Dirceu Lopes, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Zaide, Sérgio Oliveira e votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Demar Duarte, Pedro Dornelles, Suzy Pereira e Luciano Flores. O senhor presidente declarou seu voto contrário. Leitura do projeto de lei 074 de 2013, Plano Plurianual. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna os vereadores Pedro Dornelles, Carlos Maia, Otávio Teixeira, Zaide, Sérgio Oliveira e Luciano Flores. E em votação foi aprovado por maioria, com o voto contrário do vereador Luciano Flores.
e os votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Ademar Duarte, Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Otávio Teixeira, Zaide, Dilceu Lopes, Flávio Lara e Sérgio Oliveira. Leitura do projeto de emenda 019 de 2013, juntamente com sua subemenda 001, ao projeto de lei 076 de 2013. O vereador Valmarino Machado fez a proposição para a derrubada dos pareceres da emenda e da subemenda do projeto de lei 076 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna o vereador Luciano Flores e em votação foi aprovado por unanimidade a proposição e retirado o projeto de emenda e subemenda da pauta de votação. Leitura do projeto de lei 076 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Flávio Lara e Dilceu Lopes, e em votação foi aprovado por unanimidade. E o senhor presidente declarou seu voto como favorável. Leitura do projeto de lei 083 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna o vereador Flávio Lara, e em votação foi aprovada por unanimidade. E o senhor presidente declarou seu voto como favorável. Leitura do projeto de lei 084 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por maioria, com votos contrários dos vereadores Pedro Dornelles, Suzy Pereira e Luciano Flores. E votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Ademar Duarte, Otávio Teixeira, Zaide, Dilceu Lopes, Flávio Lara e Sérgio Oliveira. E o senhor presidente declarou seu voto como favorável. O vereador Carlos Maia fez a proposição para que a mensagem retificativa 019 de 2013 ao projeto de lei 085 de 2013 fosse incluída na pauta de votação em regime de urgência, bem como para que a sessão fosse suspensa, a fim de que as comissões darassem parecer da mesma. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. De volta aos trabalhos, foi procedida a leitura do projeto 085 de 2013, com sua mensagem retificativa 019 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, e em votação foi aprovado por maioria, com votos contrários dos vereadores Pedro Dornelles e Luciano Flores, e votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Ademar Duarte, Suzy Pereira, Otávio Teixeira, Zaide, Dilceu Lopes, Flávio Lara e Sérgio Oliveira. E o senhor presidente declarou seu voto como favorável. O vereador Carlos Maia e Valmarino Machado fizeram a proposição para que os projetos de lei 086, 087 e 088 de 2013 fossem votados em blocos e fosse dispensada a leitura de seus pareceres, tendo em vista que os mesmos têm conteúdo e votos iguais. O senhor presidente colocou em discussão e foi aprovado por unanimidade as proposições. Leitura dos projetos de lei 086, 087 e 088 de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por maioria, com votos contrários dos vereadores Pedro Dornelles e Luciano Flores. E votos favoráveis dos vereadores Carlos Maia, Ademar Duarte, Suzy Pereira, Otávio Teixeira, Zaide, Dilceu Lopes, Flávio Lara e Sérgio Oliveira. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavada a presente ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Antes da leitura do expediente, nós queremos comunicar aqui a ausência da vereadora Suzy, dizendo que ela encontra-se acamada, doente, e que estará amanhã encaminhando um atestado médico a essa casa, justificando a sua ausência na noite de hoje. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício 265 de 2013, Gabinete do Prefeito, Capão da Canoa, 21 de novembro de 2013. Senhor presidente, eu cumprimentá-lo cordialmente, venho nesta oportunidade encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei em anexo para que seja apreciado por esta Câmara face aos fundamentos já delineados na exposição de motivos. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 3.010, de 20 de novembro de 2013. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 3.001, de 1º de novembro de 2013, e autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Ao ensejo, manifesto minhas cordiais saudações, atenciosamente, Valdomiro de Matos Novasque, Prefeito Municipal. Pedido de providência 96 de 2013. Vereador Valmarino Machado ao Executivo Municipal. Para que o Executivo Municipal, através do departamento competente, providencia a colocação de um guarda-reio no valo que divide as vias Avenida Martim Jovino Espíndola, no trecho compreendido entre a Avenida Pindorama e a RS 407. Justificativa. Faz-se necessário este pedido, haja vista que este valo está sem proteção e por diversas vezes ocorreram acidentes no trecho mencionado, inclusive automóveis caíram dentro deste valo. Tal equipamento trará maior segurança aos que transitam na via. Capão da Canoa, 22 de novembro de 2013, vereador Valmarino Machado, PTB.
Pedido de informações 233 de 2013, de autoria do vereador Carlos Maia, ao Poder Executivo. Através da secretaria competente, fornecer informações de como é feito o controle do roteiro dos caminhões de lixo, se existe um controle de descarga de lixo e como é feito, quantos caminhões recolhem o lixo no município e cópia dos contratos firmados com a administração desde o dia 1º de janeiro de 2013. Justificativa: no exercício da fiscalização, diante de exposto, requer-se com a maior brevidade possível, Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 22 de novembro de 2013, vereador Carlos Maia, líder da bancada PSD. Projeto de Lei 089 de 2013. Dispõe sobre a condução de veículo oficial, bem como sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas por servidor público na condução de veículo oficial e dá outras providências. Artigo 1º. Os servidores públicos municipais dos órgãos e entidades integrantes da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de motorista oficial, poderão dirigir veículos oficiais de transporte individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e expressamente autorizados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a que pertençam. Artigo 2º. Em caso de infração de trânsito, a responsabilidade pelo pagamento da multa caberá ao funcionário público condutor do veículo oficial que a ela deu origem, observadas as disposições legais, inclusive no apontamento de registro contábil e funcional. Parágrafo único. É responsabilidade do chefe imediato do condutor infrator indicar o servidor que originou a multa de trânsito sob pena de ser responsabilizado solidariamente. Artigo 3º. Recebida a notificação da infração de trânsito, a multa será encaminhada pela Secretaria Municipal da Administração ao motorista infrator, informando que, no prazo estipulado, deverá apresentar defesa prévia junto ao órgão de trânsito ou, alternativamente, efetuar o pagamento da multa, apresentando o comprovante de pagamento à Secretaria da Administração. Parágrafo 1º. Na hipótese de apresentação de recurso, sendo este indeferido pela junta de recursos, o motorista infrator deverá promover imediatamente o pagamento de multa e comprovar a quitação perante a Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo 2º. A falta de observância pelo motorista infrator ao procedimento previsto nesse artigo acarretará abertura de inquérito administrativo para apuração de responsabilidade. Parágrafo 3º. Caso a comissão de inquérito administrativo reconheça a responsabilidade do servidor pelo pagamento da multa de trânsito, o motorista infrator deve ser novamente notificado para pagá-la no prazo de 10 dias. Artigo 4º. Caso o notificado se abstenha de recolher o valor de seu débito no interregno aprazado, a Secretaria Municipal de Administração promoverá o pagamento da multa e encaminhará a solicitação do responsável pelo departamento pessoal para que este providencie o desconto na folha de pagamento do funcionário público, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 419, de 24 de maio de 1990. Artigo 5º. Efetuado o pagamento ou desconto mensal no contra-cheque do funcionário público, o setor de contabilidade efetuará a respectiva baixa da responsabilidade. Artigo 6º. Não cumprimento das normas expressas nessa lei implicará nas sanções estabelecidas no artigo 139 e seguintes da Lei Municipal 419, de 24 de maio de 1990, apuradas pela Comissão de Sindicância. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, bem como será regulamentada por decreto do Poder Executivo. Gabinete do Prefeito Municipal, em Valdomiro de Matos Novasky, Prefeito Municipal. Exposição de motivos ao projeto de lei 089 de 2013. O presente projeto de lei busca competente autorização legislativa para que os servidores públicos municipais dos órgãos e entidades integrantes da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional, no interesse e no exercício de suas próprias atribuições, quando houver insuficiência de servidores do cargo de motorista oficial, possam dirigir veículos oficial de transporte individual de passageiros, conquanto que possuam habilitação específica e sejam expressamente autorizados. O atendimento dos anseios da comunidade requer legislação própria e continuidade, pois não raras vezes diversos requerimentos de munícipes ou serviços não são prontamente atendidos por dificuldades e ausência de condutor para os veículos deste ou daquele departamento. Não raras oportunidades, o setor de topografia encontra dificuldades para executar suas tarefas pela falta de motorista para levá-los aos locais externos ao prédio da Prefeitura para realizar levantamentos topográficos e medições. Na alta temporada, a falta de motorista prejudica sensivelmente a prestação de serviço de fiscalização tributária, resultando em grande perda de arrecadação.
Assim, são incontáveis os casos pontuais em que a regulamentação por intermédio do presente projeto de lei poderá agilizar a prestação de serviço público à nossa comunidade, asseverando que também reduzirá a contratação temporária de motoristas sem qualquer prejuízo aos servidores concursados para a função. E, finalmente, esclarecemos que existe legislação no mesmo sentido no âmbito do governo federal, o que corrobora ao entendimento da constitucionalidade da matéria. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta coluna da Câmara Municipal de Vereadores. Capão da Canoa, 14 de novembro de 2013, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 090 de 2013. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3001 de 1º de novembro de 2013. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3001 de 1º de novembro de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. As contratações de que trata o artigo 1º desta lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público, na forma do artigo 232, 233, inciso 3 da Lei Municipal 419 de 90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, com exceção dos cargos de médico e de agente comunitário da saúde para estratégia de saúde da família, que serão regidos pela CLT, com carga horária semanal e remuneração na forma da Lei Municipal número 2457 de 2007. Artigo 2º desta lei tem seu efeito retroativo a 1º de novembro de 2013. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Exposição de motivos ao projeto de Lei 90 de 2013. O presente projeto de lei visa alterar o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3001 de 1º de novembro de 2013. Tal alteração faz-se necessário, tendo em vista que na Lei Municipal 3001 de 2013 não foi informado em seu parágrafo 1º do artigo 1º o regime de contratação dos agentes comunitários de saúde e os médicos ESF, pois os mesmos são regidos pela CLT. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa coluna da Câmara. Capão da Canoa, 21 de novembro de 2013, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 091 de 2013. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 3010, de 20 de novembro de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. As contratações de que trata o artigo 1º desta lei é declarada emergencial de excepcional interesse público na forma do artigo 232 e 233, inciso 3 da Lei Municipal 419 de 90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, com exceção dos cargos de médico e agente comunitário de saúde para o ESF, que serão regidos pela CLT, com carga horária semanal e remuneração na forma da Lei Municipal número 2457 de 2007. Artigo 2º. Esta lei tem seu efeito retroativo a 20 de novembro de 2013. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Exposição de motivos ao projeto de Lei 091 de 2013. O presente projeto de lei visa alterar o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3010, de 20 de novembro de 2013. Tal alteração faz-se necessário, tendo em vista que na Lei Municipal 3010 de 2013 não foi informado em seu parágrafo 1º do artigo 1º o regime de contratação dos agentes comunitários de saúde e os médicos do ESF, pois os mesmos são regidos pela CLT. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa coluna da Câmara. Capão da Canoa, 21 de novembro de 2013, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 092 de 2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Para artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar 10 auxiliares de fiscal para a Secretaria da Fazenda, 4 operários e 2 auxiliares de serviços gerais para a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio pelo período de 2 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014. Parágrafo 1º. As contratações de que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial de excepcional interesse público na forma dos artigos 232 e 233, inciso 3 da Lei Municipal 409 de 90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Ficam criados os cargos previstos no caput do artigo 1º, que extinguir-se-ão automaticamente no término do prazo determinado do mesmo. Parágrafo 3º. O controle da efetividade será feito através de sistema de cartão-ponto, bem como o pagamento será através de folha de pagamento mensal. Artigo 2º. Servirá de cobertura para as despesas previstas nesta lei, recursos oriundos de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data a partir de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novaski. Exposição de motivos ao projeto de Lei 092 de 2013. O presente projeto de lei
tem como objetivo a contratação de servidores para a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio pelo período de 2 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2014 em caráter excepcional e emergencial para suprir as necessidades da temporada de veraneio de 2014. Considerando que durante o período de verão os fiscais da Secretaria da Fazenda não são suficientes para fiscalizar os comércios, necessitando assim a contratação de auxiliar de fiscal para essa secretaria. Também a Secretaria de Turismo não tem servidor suficiente para manter as atividades da Secretaria durante a temporada de veraneio. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta colenda da Câmara. Capão da Canoa, 21 de novembro de 2013, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Ofício 003 de 2013. Capão da Canoa, 25 de novembro de 2013. Ilustríssimo senhor Valmarino Alves Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município. No momento em que o cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar convite para audiência pública em defesa da assistência técnica e expansão rural e social gaúcha, que o mesmo seja estendido a todos os demais vereadores desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Dalva Pugem, chefe da Emater, Capão da Canoa. Convite. Os autores da ação popular, as Comissões de Cidadania e de Direitos Humanos e da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, os deputados federais e conselhos deliberativos da Emater, ASCAR, RS, com o apoio do Governo do Estado, SDR, FAMURS, FETAG, FETRAF, Via Campesina, COSEARGS, ASAI, SINTARGS, CEMAP e SENG convidam Vossa Senhoria e demais vereadores para audiência pública em defesa da assistência técnica de extensão rural e social gaúcha e a imunidade tributária filantropia da Emater RS ASCAR, a realizar-se em 2 de dezembro de 2013, às 10 horas, na Casa do Gaúcho, Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Assina a comissão organizadora. Não havendo nenhum orador inscrito, passamos de imediato, então, aí para o espaço das lideranças de bancada. Presidente, eu vou fazer uso da palavra. A palavra está à disposição, então, do vereador Pedro Dornelles, do PT. Prezado presidente, saudar também os colegas vereadores, saudar a imprensa e a nossa assistência que compareceu hoje aqui para prestigiar a nossa sessão ordinária. Presidente, eu quero primeiro pedir e informar, na verdade nós queremos informar que a nossa audiência pública, que estava marcada para o dia 3/12, que ia tratar sobre a LDO e também sobre a LOA, ela está sendo transferida para o dia 11, em função de que o Executivo ainda não mandou os anexos da LOA. Então, não é possível a gente realizar a audiência pública sem ter os números, né, para discutir o que vamos discutir na audiência pública. Se não tiver os números ali, os anexos, não vamos discutir nada, né? Vamos passar para o dia 11. Então, esperamos que até lá chegue, né, os anexos para a gente poder, inclusive, preparar, né? Nós não temos como fazer uma audiência pública também sem preparar um material para a gente poder discutir com a população. E o outro tema que permite, vereador, até seria interessante se nós pudéssemos ratificar, já que estamos sendo transmitidos aí pela Rádio Horizonte, trata-se de uma audiência pública, né, de grande importância, onde vai ser discutido a LDO e também a LOA, que a gente ratificasse então esse convite, estendendo para os ouvintes esse convite, né, para que de repente pessoas possam comparecer na audiência pública, que infelizmente ao longo dos anos tão poucas pessoas marcam presença nesses momentos. Gostaria ainda
de poder, na medida em que esteja definida, eu acho que vai ficar o dia 11, eu creio que até lá chegue as informações que nós precisamos, aí sim a gente vai fazer ainda um convite via rádio, para que a população também, eu creio que a outra vez a Secretaria aqui trabalhou no sentido de avisar as associações comunitárias, os conselhos municipais, eu creio que vai ser feito o mesmo trabalho, né? Nós não fizemos ainda em função de que nós não tínhamos os números, né, para discutir, e está confirmado que para a próxima terça-feira é impossível, né, em função de até porque a gente não vai estar aí essa semana para poder trabalhar melhor a apresentação, né, da LOA, principalmente. O outro tema que eu queria trazer para cá, e na verdade é um tema que já discutimos aqui, que é o problema da vigilância sanitária do município. A gente sabe que a vigilância hoje se encontra com 2 servidores. Nós estamos entrando no último mês do ano. A preparação para o veraneio teria que começar agora. Eles estão com uma série de processos para liberar. Os servidores não podem fazer hora extra, que isso é uma atitude da administração, não há de discutir, mas assim, o que está faltando o servidor é bastante. Nós somos uma cidade turística e não está sendo fiscalizado nenhum comércio, na verdade aqueles restaurantes que precisam de fiscalização, que precisam ser fiscalizados, todos eles estão trabalhando certamente em dia, né, em condições, mas assim, não existe fiscalização. Então eu gostaria que o Abel, né, que é o responsável, acho que o Abel é um servidor assim, um secretário que tem sido bastante prestativo, assim, ele tem dado atenção, a gente tem que chamar, quando a gente conversa com ele tem dado a devida atenção, mas assim, esse é um problema sério, que certamente se não houver uma atitude, dentro dessa semana que vem, isso vai parar no Ministério Público, porque é um caso das empresas que estão lá precisando do alvará, não conseguem pegar os alvarás. E, por outro lado, é urgente que se fiscalize, né? Sempre se fez isso. Né? A gente sabe que tem problemas sérios, que nós vamos ter, não vai ser mais 50 mil, vai ser 300 mil a partir de janeiro. E é impossível que se trabalhe lá com 2 servidores. Então, eu gostaria assim, de deixar esse apelo aqui para a liderança do governo. Eu acho também que a Comissão de Saúde teria que chamar o secretário aqui, se não tiver outra saída, né? Porque, enfim, nós estamos no último mês do ano, um mês que se prepara todo o trabalho para o verão, e infelizmente nós não temos servidores lá para prestar esse serviço. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Com a palavra, o vereador Flávio Lara, pela bancada do PSB. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham pelas diferentes mídias. O que me traz essa tribuna é o ofício que chegou a essa casa, senhor presidente, da Emater, Ascar, que presta relevantes serviços a todo o estado do Rio Grande do Sul e que atravessa uma situação financeira por conta das ações do INSS. E eu li todo o relatório da Ascar, que em 1955 ela foi fundada e em 1992 ela foi considerada assistencial, portanto sem o pagamento, desnecessário pagamento da parte patronal no INSS. O INSS nos últimos anos tem derrubado as ações e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ora dá parecer favorável, ora dá contra, sem julgamento do mérito, só com liminares que vão e vêm. E o que mais me preocupou é que, na verdade, se não for reconhecida a filantropia da Emater, nós vamos ver o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil sem as Emater. Parece pouco, parece a gente falar que na cidade da Emater, parece bobagem, mas são 20 mil agricultores, 20 mil pescadores, e a grande maioria deles aqui no litoral sul e norte, que são atendidos pela Emater, pelo extensionismo da Emater. Também são milhares e centenas de pequenos
propriedades rurais, que são atendidos pela Emater, que dão gratuidade para esses produtores para poder conseguir produzir grãos, para que nós da cidade possamos comer com qualidade e com um baixo custo. A dívida da Emater hoje é 2 bilhões de reais, junto ao INSS, por conta da falta de filantropia. Se fosse filantrópico, a dívida era zero. E o patrimônio da Emater é 400 milhões. Portanto, algo totalmente impagável. E, se isso não for resolvido, e por isso eles enviaram esse ofício, presidente, para que fosse feita uma audiência pública nas câmaras de vereadores, porque se chegou à seguinte conclusão: o Estado do Rio Grande do Sul deve fazer todas as câmaras municipais, todos os prefeitos, audiências públicas em prol da Emater. E acho que nós temos que cumprir esse papel em nosso município. Porque nós não estamos favorecendo A ou B. Nós estamos favorecendo a todos os rincões desse país e desse Estado. Porque é inadmissível que quantas entidades que não têm, muitos até têm fins lucrativos e ganham a filantropia, e uma Emater, que a gente sabe que tem programas de rádio e televisão gratuitos, que realmente atendem a extensão rural para que o pequeno produtor, para que o pequeno pescador realmente possa fazer um trabalho. E agora até com idosos, o último relatório, trabalhando com idosos em função do envelhecimento do nosso país. Então tem que sim fazer uma moção aqui da nossa Câmara de Vereadores, e aqui eu sugiro uma moção da nossa Câmara, de que sim a filantropia para a Emater, para que realmente a gente possa ver a Emater não sucumbir, como em muitos países de primeiro mundo extinguiram, e extinguiram junto com a Emater, junto com o extensionismo, extinguiram os pequenos produtores, os pequenos agricultores, os pequenos pescadores, porque não tinham mais onde se segurar. Sem falar que os grandes financiamentos, os pequenos financiamentos, a grande quantia de financiamentos, é aprovado pela Emater e levado ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então é de relevância, temos em nosso município, e é importante. Da mesma forma, eu não gostaria de fazer mas o vereador Pedro Ornelis. Eu esperava de qualquer um dos vereadores o que escutei hoje, menos do vereador Pedro e do vereador Luciano. Porque semana passada veio as contratações para cá, entre os quais os fiscais. Não foi os fiscais junto? Ah, o 92, então me desculpa, porque eu fui lá, Não, porque mas daí o senhor vai votar a favor, é isso? Não tem problema se me provarem que é necessário. Mas o senhor disse que é necessário. Não, é que agora os fiscais estão todos centralizados na Fazenda e depois distribuídos para as outras secretarias. Né? Mas então então me equivoquei. Então é o projeto que entrou hoje que fala de contratação e já temos aí um voto favorável. Muito obrigado, vereador Pedro. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Carlos Maia, líder da bancada do PSD. Seu espaço 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, nossa assistência. Hoje vim nessa tribuna para fazer um agradecimento. Eu só não saberia dizer o correto qual a secretaria que atendeu. Se foi a Secretaria de Obras ou o secretário dos distritos. Referente à limpeza que foi feita atrás da Escola Mundo Novo, onde estava tomado de lixo, proliferando diversos ratos e baratas e assim por diante, onde foi feita a limpeza, foi cercado, mas parece que já tem gente da comunidade já despejando lixinho lá de volta. Começou de novo. Está na hora daquela comunidade também começar a tirar fotografia, começar a denunciar, chamar a FEPAM, Patran, a fiscalização da própria prefeitura, para que evite esse tipo de sujeira. E também começou hoje, pelo menos foi o que me fizeram comentário, referente ao pedido de providência, juntamente com esse da escola, que a gente fez referente a
a recuperação do asfalto em Capão Novo. Começou já na BenTV, esperamos que leve toda a rua e também parte da Paraguaçu, que está bem esburacada. Está chegando o verão aí, então está na hora de começar a limpar a nossa sala para poder recepcionar bem nossos veranistas. Comentário a se fazer hoje aqui é que no dia 31/10 foi exonerado da Prefeitura Municipal uma pessoa que há muitos anos não se viam falar num trabalho tão bem feito como estava sendo feito. Sabemos que existe a súmula 13, sabemos que a situação de nepotismo, porque desde o segundo mandato do ex-prefeito Egon, aonde o seu Moacir Pires foi diretor da Casa de Cultura, que nem existia Casa de Cultura, o Departamento de Cultura até então. Mas o trabalho vinha sendo feito pelo ex-prefeito Egon Birling. Tomara que não deixe saudade. Tomara que arrume alguma pessoa tão competente quanto ele estava sendo até esse momento. Aonde com muito pouco dinheiro, e quem acompanha o orçamento sabe os valores destinados à Casa de Cultura. Aonde foi buscar patrocínio, fez parceria com o Sesc, onde trouxe diversos shows dentro da Casa de Cultura, fazendo um trabalho digno, muito bom e muito bem feito dentro da nossa comunidade. Então fica aqui o meu, não posso dizer repúdio por essa situação, até porque existem leis e leis são para ser cumpridas. Mas fica aqui o meu sentimento, infelizmente tem pessoas que fazem um trabalho excelente, mas são punidos pela própria lei. E referente às fiscalizações, vereador Pedro, também fica a minha preocupação. Os primeiros veranistas da nossa cidade já começaram a chegar. Se vocês descerem na rodoviária, se vocês chegarem na beira da praia, o que tem de andarilho tomando conta da nossa cidade, chegando antes do veranista, já não cabe mais na palma da mão. Começaram a tomar conta da nossa cidade. Outra situação que está, e que eu venho batendo 5 anos nessa tribuna, quantidade de gente vendendo produto falsificado, produto pirata, produto de contrabando, na frente dos nossos comércios. Experimentam passar na rodoviária às 8 horas da manhã, que vocês vão ver a quantidade de lojas, lojinhas, super lojas e tudo quanto possa imaginar. Óculos, então, eu nunca vi tanto nessa cidade. Então está na hora da fiscalização, botar os pezinhos no barro e começar a fazer esse tipo de cobrança. Porque não é possível um comércio estabelecido... Me permite, vereador? Pois não, vereador. Eu quero fazer, quanto a essas questões dos comércios, eu quero fazer suas as minhas palavras e me associar contigo se tiver que fazer uma caminhada diferente para que a gente possa realmente e efetivamente garantir a quem gera emprego e renda o ano todo que possa trabalhar tranquilamente durante o verão. Muito obrigado, vereador. Vem cada vez mais a reforçar a nossa manifestação. Que o senhor me conceda aqui a palavra para colaborar, que essa semana estive conversando com o prefeito municipal e existe uma preocupação muito grande dele nesse sentido e medidas estão sendo tomadas e serão enérgicas nesse sentido. Isso eu posso lhe garantir. Eu espero e estou torcendo para que isso aconteça, vereador. Porque quem conhece o gosto do minuano, quando começa a soprar no inverno aí, sabe a dificuldade que é das pessoas que locam o imóvel para colocar o seu pequeno estabelecimento, aonde muitas vezes essas pessoas são punidas por pequenos detalhes, aonde muitos comerciantes são obrigados a fazer pequenos, aqui chamados aqui no fórum, e tem que tirar serviço comunitário, sendo punidos. Muitas vezes são isso. Enquanto as pessoas estão vindo para cá, tomando conta da nossa cidade, com eles nada acontece. Agora, com o comerciante estabelecido, que paga o seu aluguel, que paga os seus tributos dentro da nossa cidade, essas pessoas é que são punidas. Então fica aqui o meu desejo, que o prefeito municipal tome pulso e realmente coloque a fiscalização a atuar nesse sentido. Porque trabalho ilegal tem que ser coibido dentro da nossa cidade. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos de imediato o espaço da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Flores, que faça a leitura do projeto em pauta. Eu proponho que seja lido só a ementa e declare os pareceres.
Está em discussão. Presidente, Com a palavra, vereador Pedro Dornelles. Não, assim, ó, eu quero dizer que para nós aqui não tem problema de ser, assim, ser conduzida assim essa votação, mas assim, eu tenho sido cobrado de algumas pessoas que hoje escutam a rádio, além disso, eles acompanham pela internet. E aí eles não sabem que projeto. Eles sabem que nós sabemos o que estão votando, agora eles não sabem. Então, assim, eu quero deixar até para uma reflexão dos vereadores, né? Se é importante perder um pouquinho mais de tempo e fazer com que a população entenda quais são os projetos que estão sendo votados aqui, porque assim, vamos só a emenda, tá bom, a emenda às vezes não diz nada, não diz aquilo que é o objetivo do projeto. Então deixar essa alerta, porque algumas pessoas me falaram e acompanham, viu? As pessoas acompanham pela internet. Correto, vereador. Até eu só fiz a proposição para que fosse lido a emenda e declarasse o resultado dos pareceres em função de ter sido já lido na sessão anterior. Então, acho que o nosso contribuinte que assiste através do rádio ou da televisão, hoje, se ele assistiu semana passada, ele sabe do que se trata. E, inclusive, nós também, pegando um gancho, estamos com a equipe de servidores da casa, o Roseno, o Regis e o Clésio, estão nos auxiliando com a redação da nova lei orgânica. Inclusive esta comissão me sugeriram que fosse tirado da pauta de leitura os projetos, que fosse publicado na internet e no mural. Qualquer um cidadão acesse os projetos que estão em tramitação. E eu achei muito boa a ideia e vou colocar depois, numa seguinte reunião, essa proposição desta comissão que tem nos auxiliado na redação da lei orgânica, para que nós não precisamos mais fazer leituras de projetos aqui na mesa. Que seja publicado na internet e que esteja no mural à disposição da nossa comunidade. Enfim, continua em discussão a proposição para que seja lido somente a emenda e declare o resultado dos pareceres. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura somente da emenda e declare o resultado dos pareceres. Por favor. Projeto de decreto 003 de 2013. Abre crédito suplementar adicional no orçamento corrente. Parecer jurídico da Casa 108 de 2013, favorável. Parecer da Comissão de Obras e Orçamentos, o presidente, vereador Pedro Dornelles, declara que atende. E parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente, vereador Carlos Maia, declara constitucional. Está em discussão o projeto de decreto 003/2013. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e eu declaro meu voto favorável. Só tinha esse projeto na pauta de votação, já foi votado. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para dia e horário regimental.